Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2.000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Dessa semana ficou lá no começo, ficou logo depois da morte de Cristo, até abrir o evangelho aos gentios, né? Durante 3 anos e meio só tinha judeu cristão, tá? E depois breca, né? Dá uma parada nisso. E a gente vai ver por quê, o que aconteceu, onde é que foi parar essa outra semana, essa outra metade da semana, da última semana, né? Tá bom? Então vamos lá. Eu botei na tela aí para vocês, Daniel 9:24, primeira parte. Só interessa a primeira parte ali, porque a gente vai estudar isso tudo, vai secar, vai longe isso aqui, tá? Então tá assim, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Veja, para quem que o anjo está falando? Para Daniel, tá? E quem é o povo de Daniel? O povo de Israel, tá? Então, para quem que é a profecia das 70 semanas? Para o seu povo, ou seja, o povo de Israel, e para a sua santa cidade. Qual? Washington, né? Não seria talvez o Vaticano? Não, não. Essa cidade aqui é Jerusalém, tá? Cidade de Jerusalém. Então, essa profecia das 70 semanas, mas 70, são todas elas, inclusive a última semana e a metade da última semana. Também faz parte das 70 semanas. Então, as 70 semanas foram determinadas para o povo de Israel e para Jerusalém. Portanto, a história tem que acabar. Ela tem um começo, tem um fim. Ela não pode parar no meio, né? Se não mexer nas datas, se as datas forem certas, vai acontecer exatamente o que a gente está falando. Então, vamos ver. Eu fiz um esquema aqui para vocês, um diagrama, tá? E gostaria que vocês, então, olhassem comigo. Lá no começo, onde tem 444 anos de Cristo, bem na esquerda de vocês, né, no lado esquerdo, embaixo tem o verso que eu li. Só para a gente poder de vez em quando olhar para ele, tá? Porque ele é importante. Né? 70 semanas são determinadas para o seu povo, Israel, para a sua santa cidade, Jerusalém. Pronto. Agora vamos lá, essa profecia é para eles, né? Então a gente começa lá 7 semanas, mais 62, dá 69. Vai bater em Cristo na cruz. Está lá a cruz de Cristo, 33 depois de Cristo. Veja que ele tem uma semana, ele tem 29, 3 anos e meio antes, 29 depois de Cristo, ele é batizado por João Batista. E aí ele começa o ministério dele, que acaba na cruz. Aí depois da cruz, tem novamente ali, ó, cristãos judeus, meia semana. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso, né? Cristãos judeus, não são cristãos gentios, cristãos judeus. Né? A igreja primitiva é cristão judeu, né? Meia semana. Quando chega no final daquela meia semana, acontece o quê? O evangelho é aberto aos gentios.
Então, se o evangelho vai para os gentios, a profecia é para quem mesmo? Para os judeus, para Israel, para Jerusalém. O evangelho é aberto aos gentios, então para tudo. Porque aqui já não é mais Israel, tá? Entrou o período da igreja, não é Israel mais. O evangelho foi para os gentios, então entrou o período da igreja. Inclusive, o Estado de Israel e a capital foi destruída no ano 70. Está lá com a bandeirinha lá, 70 depois de Cristo, depois da bandeirinha em 1948. 1948 é quando nasce novamente o Estado de Israel, tá? Eles passaram um bom período aí em off, né? Se você for ver, tem uma profecia que começa lá com Ciro em 538 e vai acabar em 1948 com precisão. Em 14 de maio de 1948, precisamente quando surgiu o Estado de Israel. Essa profecia é a profecia mais longa da Bíblia. Isso é interessantíssimo. E lá está escrito que tem que ser dia por ano. Mas eles usam para outra profecia. Essa aqui desapareceu, né? Desapareceu na poeira. Eles usam para outras profecias. Tá? Então veja, quando você tem o período da igreja, Israel está em off. E o que marcou essa parada, né? O que marcou o evangelho aberto aos gentios? Foram alguns fatos. Por exemplo, o apedrejamento de Estevão ficou um fato famoso, conhecido, né? Narrado na Bíblia com detalhes, é muito interessante. Paulo estava ali presente, tá? Paulo estava presente, segurando a roupa de quem estava matando ele, apedrejando ele, tá? E ele ficou ali anuindo, concordando com aquilo, certo? Depois tem o chamado de Paulo. Aí Cristo aparece para ele fica com problema de visão pro resto da vida, porque vocês terem uma ideia, ele estava em sol a pino, perto do meio-dia, e a luz, o clarão da presença de Cristo, ofuscou-lhe os olhos. Então o sol era um detalhe, né? Só para vocês terem uma ideia da intensidade da luz, né? Caíram os outros e ele ficou com problema de visão, né? Para sempre. Mas melhorou bastante depois que foi tiradas as escamas do olho dele. Enfim, chamado de Paulo, revelação a Pedro. Revelação a Pedro foi uma coisa interessante também, porque Pedro foi chamado, é uma história, não vou contar toda a história, mas ele foi até a casa de Cornélio, porque Deus falou para ele ir, né? E ele chegou na casa de Cornélio, depois que ele contou tudo, as coisas, Cornélio contou, daí ele contou como é que era o evangelho e Cristo e tal. Aí eles receberam o dom do Espírito Santo, da mesma forma que foi no Pentecostes. Então você veja que o Pentecostes foi derramado sobre os judeus, tá? Os judeus, não tinha gentil lá. Depois, quando abre para Paulo, digamos, para os gentios, né? Então Deus fala para Pedro, você vai lá na casa do Cornélio. Aí lá no Cornélio ele dá uma miniatura, lógico, né? O mesmo dom de línguas para que ele visse que aquilo que eles tiveram também foi dado aos gentios. Pronto. Então foi para os gentios. Depois ele conta isso no concílio em Jerusalém, ele conta toda essa história de novo, né? Entende? Então isso foi aproximadamente em setembro, outubro de 36. Esses eventos todos, um deles deve ser o pivô, que a gente não tem certeza. Também nunca perguntei para Deus isso, talvez pergunte, né? Mas esses eventos, eles estão ali todos imbricados naquele período em que fecha 3 anos e meio da morte de Cristo até esse período ali. 36 depois de Cristo, tá? E aí começa o ministério de Paulo e Pedro continua o ministério e vão embora. As coisas acontecem, né? Então o evangelho vai dominar os gentios, os gentios vão crescer infinitamente mais em número, né? E os judeus foram perseguidos, os judeus cristãos, eles foram perseguidos pelos judeus por terem se convertido para o cristianismo e foram depois perseguidos pelos cristãos com raiva de eles serem judeus. Esse ódio vem desde o início da igreja. Depois ele cresceu muito com o Lutero. Lutero foi assim ao extremo, né? Aperfeiçoou todo o ódio contra os judeus. Ele deu toda a estrutura de pensamento, né, na mente dos alemães. O livro dele criou a concepção de que os judeus eram ratos, que eles iam para os países e começavam a fazer usura e pegar o dinheiro dessas pessoas, enriquecerem às custas delas, né? E faziam coisas absurdas lá nas escolas, ensinando os filhos deles coisas absurdas, né? Então esse povo tinha que ser exterminado. Na verdade, ele fala assim, ele fala que eu li o livro dele porque achei que é interessante conhecer essa
fase da história ali, né? Porque isso determina muito do ódio que tem até hoje, né? Esse livro dele, provavelmente os luteranos disseram que eles pedem perdão e não querem, não aceitam esse livro, mas lógico, né? Agora, ele fala que eles seriam culpados, os alemães, né, os cristãos alemães, seriam culpados se não vingassem o sangue de Cristo. Ele perdeu a noção ali no ódio, né? E isso vem sempre, fazia com que a pessoa não conseguisse nem imaginar que os judeus podem ter alguma coisa a ver com os últimos dias. Nem imaginar, são ratos, têm que ser exterminados. Esse foi o ponto alto ali, né, com Lutero, né? Tanto que no julgamento que teve em Nuremberg, eu não lembro também o nome da pessoa, já falei isso aí, mas eu não fui olhar. O alto escalão do SS lá falou assim, de uma forma desdenhosa dos judeus, o juiz corrigiu ele, né? Chamou atenção, ele falou, mas eu falo alguma coisa que Lutero não falou? Porque ele tinha falado tudo que os judeus, tudo que os nazistas poderiam dizer dos judeus, Lutero tinha dito em essência. É impressionante. Impressiona o livro, né? Bom, enfim, isso aconteceu. Então, Israel, ele entrou em off ali, ele desligou, né? Em 70 e em 1998 ele volta para que no momento certo da profecia ele domine, como ele dominou ali Jerusalém e tal, e construa o templo. Essas coisas são elementos que precisa para que o resto se desenvolva. Senão não se desenvolve, né? Tá? Então vamos chegando ali o período da igreja, ela não acaba quando começa a semana da besta. Isso é interessante. Pode ver que acontece, continua verde lá. Ó. Até a segunda vinda de Cristo, a igreja está perene. Ela vai e entra, ela passa junto pela tribulação. Alguns acham que ela sai antes, né? Não existe isso. Na Bíblia não tem como provar isso, né? É um monte de coisas circunstanciais que eles usam, mas não é falso, não é falho, não funciona. Então, a grande tribulação, ela vai, especialmente a região onde a besta vai dominar, ele vai detonar os cristãos também, não tem dúvida, né? Vai todo mundo. Inclusive, eles vão fazer a decapitação, né? Que é o mais usado no Islã. Né? Então, veja, se você tem ali, ó, o acordo de paz começa a semana da besta, tá? Porque está faltando meia semana. A semana de paz começa a semana da besta, mas não está contando para a profecia. A profecia falta só 3 anos e meio. Ela é precisa. 3 anos e meio. 3 anos e meio começa exatamente no meio, como Cristo começou, morreu no meio. Lá começa exatamente no meio. Então tem meia semana, um acordo de paz. Aí vai ser o período de paz e segurança. Esse acordo de paz com quem? Acordo da besta com os islâmicos e Israel. Então, pela primeira vez, vai haver paz real lá. Porque está sob o comando da besta. Mas acontece que é falsa, porque é só 3 anos e meio. Eles fazem um acordo de 7 anos, mas é só 3 anos e meio, porque no meio da semana eles rompem o acordo. E eles atacam Israel. Ele vai atacar outros países também, mas vai detonar com Israel, né? Então, no final desses 3 anos e meio é o período profético mais importante da Bíblia. Lá está incluído 2.300 dias, né, que começa no acordo de paz, o único que começa no acordo de paz, porque ele vai acabar antes lá, porque o templo vai ser restaurado, vai ser purificado novamente. Então, entra isso, entra digamos, as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 selos, o período de 3 anos e meio que é contado na Bíblia, né, com 3 anos e meio, 42 meses e 1.260 dias. Ele é travado, tá? Não pode abrir isso aqui. Ele é travado e blindado, para não tem como se você quer falar anos, vai ter que falar 13,5, não vai falar 1.260 anos. 3 anos e meio, ano, né? 1.260 é só dias, 42 meses são meses, né? Você não pode mexer nisso aqui, porque Deus fez 7 versos, né, em Daniel e Apocalipse, travados para não mexerem, mas conseguiram mexer. Conseguiram o desespero de tirar isso aqui e botar para trás, jogar tudo para trás. Essas profecias que eu estou falando foi tudo para trás. Né? Não tem mais nada lá na frente. Então, é para descaracterizar completamente. Então, você perde a noção do que vai acontecendo da volta de Cristo. Completamente, não é um pouquinho.
totalmente, você sai até da região, né? Assim, em vez de você olhar para o Oriente, você olha aqui para o Ocidente, fica procurando no Vaticano, nos Estados Unidos, na ONU, os países europeus, né? Os globalistas, e fica procurando aqui. Lá esqueça, lá foi embora, tá? Então o que acontece? Os 3 anos e meio estão lá, na grande tribulação que Cristo já tinha previsto, que Daniel também falou. Essa grande tribulação, ela antecede a volta de Cristo, nós vamos ver daqui a pouco. Mas bem simples, qualquer um lendo ali com calma consegue entender. A volta de Cristo, ela é o final da grande tribulação. O final. Tá? Depois a gente volta nela, vamos dar uma olhada, eu não sei se a gente vai voltar, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Depois eu volto lá. Então, Mateus 24, porque tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas e vai embora, né? Então eu tô só enxugando para a gente ter uma ideiazinha rápida, porque depois a gente vai desdobrar isso aí, vai longe, né? Longe. Então Jesus, porém, lhes disse, Mateus 24, 2. Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Ele está falando do templo de Jerusalém nos dias dos apóstolos, que foi destruído em 70. Ele falou dessa destruição lá, tá? Dessa. Depois, continua falando o que vai acontecer. Aí quando chega no 14, veja, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Aqui ele inaugura o começo do fim. Tá? No verso 14 para frente é fim, tá? É importante entender isso. 14, entrou o fim. Evangelho pregado no mundo, fim. Aí vem o 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo é no templo, tá? Lugar santo, o abominável da desolação, que seria você colocar um ídolo, uma coisa que profana o templo, terrivelmente, né? De que falou o profeta Daniel. Então, veja, agora ele começa a citar Daniel, botando o abominável da desolação no templo, né? Não é que nós temos o templo de Cristo, não, agora é o templo do céu. Não. Ninguém vai botar nada lá no céu, tá? É aqui embaixo, né? Que seria impossível botar a abominação da desolação lá em cima. Alguém atacar o templo, né? Fica meio complicado. Então, beleza. Quanto, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, presta atenção, ó. O que vai acontecer? Tem um quadro que é tudo acontecendo por causa da abominação desoladora. Quando acontecer a abominação desoladora, vai acontecer essas coisas que estão do 16 ao 20 ali, ó. Então, se estiver na Judéia, fujam para os montes, pessoas, vai ser no tempo de Jesus. Não tem mais Judéia. Claro que tem. Como não tem mais Judéia? Quem destruíram aquela terra lá, tá lá a Judéia, até hoje. Não mudou nada. Jerusalém tá lá, tá tudo certo, tá tudo lá, tá? Não se assusta. Então, se estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar a casa alguma coisa. Tem casa, tem terraço ainda. E quem estiver no campo, não volte atrás buscar as cabras. Eles estão plantando lá, tem mato. Inclusive, o pessoal da faixa de Gaza toca fogo lá, né? Fica queimando. Os que eles replantaram lá, tem uma coisa fantástica lá. Tem mato lá, enfim, né? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, tá? Pelas dificuldades naturais. Então veja, esses versos eles diz respeito ao que vai acontecer na abominação desoladora. Eles tinham que fazer isso aqui, isso ia acontecer. A abominação desoladora. Aí vem o 21. Porque nesse tempo que ele está descrevendo, a abominação desoladora, no período em que acontecer a abominação desoladora, nesse tempo haverá grande tribulação. Mas onde que é essa grande tribulação? Está aqui. Essa grande tribulação está aqui. Tá? Uma grande tribulação haverá como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora e nunca jamais haverá. Veja só o tamanho da grande tribulação. Então não tem nada igual, certo? Essa é o Alconcur, é o máximo da tribulação, certo? Então vamos ver a sequência aqui, o verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, então nós estamos lá na tribulação, com a abominação desoladora no templo, né, que não haverá em outro igual. Então ele fala aqui agora, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Isso é interessante. Logo em seguida, esse logo em seguida é euteos. Euteos no grego parece que é bom Deus, né? Euteos é imediatamente, ou seja, não tem intervalo entre uma coisa e outra, é imediatamente, logo em seguida.
Tá? Algumas traduções põem logo em seguida. Como essa, né? Logo em seguida. Mas euteos, tá? Euteos é imediatamente, seria a tradução, com algumas colocam imediatamente, que é uma tradução melhor. Logo em seguida, imediatamente, né? As pessoas querem botar 2000 anos de intervalo entre esse aqui, logo tem outras coisas também, então é 2000 anos, não existe isso aqui. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, acabou a tribulação, logo em seguida, o sol escurecerá. A lua não dará claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Acabou. Isso aqui é a volta de Cristo, tá? 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Tá? Então veja, então logo em seguida aquela tribulação, o sol escurecerá e tal, e vem Cristo. Então Cristo vem imediatamente no final. Ele vem para corrigir as coisas. Ele vem para destruir a besta. Né? Ele vem para prender Satanás, para estabelecer o reino dele. Né? Então veja, o reino de Cristo. Então veja, isso acontece imediatamente após a tribulação daqueles dias. A abominação faz parte dessa tribulação, ela que causou a tribulação. A abominação causa, e ela foi no templo. Então, isso nós estamos falando do quê? Onde é que tem templo? É Jerusalém. Jerusalém tem templo, os judeus estão lá. É só isso. Nós estamos falando desse assunto, não adianta, porque as pessoas tentam desviar isso aqui. Olha, é questão de vida ou morte para poder distorcer isso aqui. Eu não sei exatamente por quê, né? Porque começou errado, na minha opinião. Só pode ser. Começou errado, tem que entortar. Se desentortar, acaba com a igreja. Então tem que manter firme no negócio até o final. Né? Firme, errado. Nem que esteja errado, mas tem que manter até o final. Perseverança, pelo menos, é uma virtude. Né? Então veja, nós estamos aqui. Ficou claro, eu acho, né? Isso aqui ficou claro, não tem como fugir. Agora vamos para Daniel, porque Daniel vai falar a mesma coisa. Só que temos que lembrar o seguinte: alguém já estudou Daniel 10, 11, 12, tudo junto como se fosse uma coisa só? Eu acho difícil. Porque eu vou dizer para vocês, o anjo Gabriel começa a falar com Daniel no capítulo 10, quando ele vem responder a oração dele. Continua no capítulo 11 inteiro. E depois ele vai até o final do capítulo 12. É uma visão só. Você não tem como separar. Então a pessoa lê um, 2 anos depois lê o outro. Não vai correlacionar. Nós vamos ter que, pelo menos um pedacinho. Eu peguei alguns aqui para fazer os últimos 5, né? E depois entrar ali no 7 do capítulo 12. Senão a gente não entende nada. Porque é uma coisa só. Ele vem falando, desemboca no final. Na volta de Cristo. Tá? Então vamos lá. O 40, o Daniel 11, 40. Tá? Nós vamos até o 45, daí entramos no 12. Vai ser importante isso. Vai ser talvez a primeira vez que vocês vão ver dessa forma. Né? Então é a mesma visão. Tá? Então ele começa lá. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele e o rei do norte se levantará contra ele com carros e cavaleiros e com muitos navios e entrará nas suas terras, inundará e passará. Isso aqui é o ataque da besta. Tem o primeiro e depois tem o ataque final. Esse é o primeiro ataque. 41. Entrará na terra gloriosa. Terra gloriosa, alguns dizem que é o norte, é uma coisa absurda. Terra gloriosa na Bíblia é Israel, né? É a terra de Israel, tá? E entrará na terra gloriosa e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão esses. Edom, Moabe e chefes dos filhos de Amon. Esses 3 formam o que é a Jordânia hoje. É a Jordânia, porque a Jordânia vai fazer um acordo com a besta e não é atingido. É isso. E estenderá, 42, e estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. Ele vai destruir, detonar o Egito. Depois, por último, vai atacar a Arábia, né? Então, e 43. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Então, os líbios e etíopes são, digamos que, aliados do Egito. Eles vão se vender, vão partir rapidinho, porque a coisa está avassaladora, né? Eles vão ser destruídos, eles vão para o lado da besta e saem junto com a besta.
Mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão, e sairá com grande furor para destruir e estipar a muitos. Isso aqui é o final dele, quando ele ouve isso, ele sai para guerrear, porque ele deve ter ouvido alguma coisa a respeito do exército de Cristo, né? Porque o exército de Cristo vem, está lá em Apocalipse 19, ele vem para a guerra. Né? Então ele deve ter ouvido como foi Herodes quando ouviu que era o nascimento do Messias, ficou desesperado, chamou todo mundo, queria saber quem era e tal, queria matar as crianças. É mais ou menos isso, né? É a mesma correlação dos acontecimentos. Então veja, mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão, ele sairá furor para destruir e estipar a muitos. Aí, ó, 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará o seu fim, e não haverá quem socorra. O mar grande é o Mediterrâneo. E a faixa entre o mar da Galileia, o Rio Jordão, todas essas coisas, é onde fica Israel, tá? Então será entre o mar grande e o monte santo e glorioso, que é Jerusalém. Mas chegará ao seu fim, porque seria o ataque final ali, tá? E naquele tempo, está continuando, aqui já é primeiro do Daniel 12, mas está continuando. E naquele tempo, o que está falando lá, que acontecer tudo isso aí, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Está falando a mesma coisa que Mateus. Né? Olha Mateus lá embaixo na esquerda. Mateus 24, 21. Porque nesse tempo se levantará a grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até nunca jamais haverá. Aqui ele está falando que no 1, haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, né? Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então Deus vai livrar algumas pessoas, outros vão morrer, porque justamente os que vão para o céu estavam lá clamando que tinham sido degolados, né? Decapitados. Então muitos morrem e outros são salvos. Mas ele salvará Israel, para não deixar que sejam destruídos, porque a besta quer destruir completamente Israel, então ele salvará o povo, certo? Aí vem o 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha do desprezo eterno. A ressurreição quando que é? Na volta de Cristo. Então quando se levanta Miguel, o grande príncipe, precisa ser uma referência a Jesus, antes da encarnação, né? Miguel, o grande príncipe, defensor do seu povo e tal, e aí vem a ressurreição. Então, veja, ele fala da angústia, né? O Miguel vem libertar o seu povo mesmo, porque vem o exército de Jesus, né? E depois ele faz a vinda com o Pai vem junto. E aí vem a ressurreição no verso 2, tá? Ressurreição, uns para a vergonha eterna e outros para o horror eterno. Isso é outros assuntos que a gente vai tudo estudar, né? Mas eu quero só mostrar para vocês aqui que ele está falando da grande tribulação ligado à volta de Cristo, tá certo? Ao fim. Os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor e tal. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra para conhecimento e se multiplicará. Tá? Então, Daniel, olhei. Veja, só um comentário aqui, né? Sela este livro até o fim do tempo. Então, o que aconteceu? As pessoas pegaram as profecias do fim, jogaram lá para trás, botaram um dia por ano, fez uma confusão e se espalhou tudo no período que estava fechado o livro. Então ninguém entendeu nada. Não viram nada, não entenderam nada, porque o livro estava fechado. Quando o livro abriu, não tinha mais, já está tudo lá atrás, já passou tudo. Para frente não tem mais nada. Fantástico, né? Essa foi uma coisa fantástica. Então, esse é um problema. Nós temos que pegar as profecias que são do fim e deixar no fim, de preferência, senão não vamos entender nada, né? Aí Daniel fala no 5, então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim dessas maravilhas? Dessas coisas extraordinárias, coisas absurdas também, né? Que são coisas terríveis, né? Bomba atômica, sei lá o quê, né? Isso a gente vai estudar, não. Então, veja. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou o céu, a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Veja. Um tempo, tempos e metade de um tempo são 3 anos. Se você for pegar o mesmo, não o mesmo verso, o mesmo assunto, esse verso de 3 tempos, né? Ele aparece 3 vezes, tá? Duas em Daniel e uma em Apocalipse. Tá? Aparece 3 vezes.
Se você pega a parte que está, por exemplo, em Daniel, na seção aramaica, o Idan, ela significa um ano, a menos que tenha alguma outra explicação, senão ela vai ser um ano, tá? É considerado um ano. Então, ali é um ano. E quando fala tempo, tempos e metade do tempo, esse tempos, quantos tempos seria? 10 tempos? 2? Ninguém sabe. Não. É preciso. Pessoal, é o seguinte, nós temos no hebraico 3 tempos, 3 plural, digamos, singular, plural e dual. São 3 formas de fazer a questão do numeral, né? Então, se a palavra está no singular, é 1. Se ela está no plural, é 3 para cima, porque 2 é dual. É uma terminação específica que é dual. Significa 2 tempos. Então, o certo na tradução seria colocar 2 tempos. Eu não sei por que não põe. Porque se você for no hebraico, tá lá o final de dual, plural dual. Então são 2. Não tem como ser 3, não tem como ser 1. É 2. Específico, existe um plural só para 2. Eu não sei por que fizeram, mas é interessante, né? Então, um tempo, 2 tempos, né? Que é 2 e metade de um tempo. Então, são 3 tempos e meio. E tempo, lá no aramaico, vai determinar que o Idan é ano. Então, são 3 anos e meio. Se 3 anos e meio você fizer a conta, são 42 meses exatos de 30 dias. Que são 1.260 dias, né? Perfeitos. Então, 1.260, 42 meses, ou 3 anos e meio, é a mesma coisa. Esse é o calendário de Deus. Então, quando o anjo diz, quando é que vai ser o fim dessas coisas? O fim são 3 anos e meio. E vem Cristo. Tá aqui. O fim são 3 anos e meio. Porque são 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio. Esse é o fim. O fim, e aí vem Cristo. Tá? A grande tribulação, e vem Cristo. É isso. Tá em Daniel, Jesus falou, tá em todo lugar, mas eu tô só pegando alguns. Né? Esse é o problema. Tá? Vocês entenderam que se você for lá para Jesus, vai ter a grande tribulação que ele fala imediatamente, logo após, Teos, logo após, assim, não tem intervalo, é a volta de Cristo. Aqui é a mesma coisa. Vai acabar, o tempo, tudo isso vai acabar em 3 anos e meio. A pessoa olha assim, mas esses 3 anos e meio são 7. São 7 versos da Bíblia explicando o que é os 3 anos e meio. A pessoa nunca ouviu falar. É impressionante. Por quê? Porque eles pegaram só os 1.260 e espalharam como anos. E aí morreu o resto. Não tem mais sentido. Não tem mais conexão. Né? Só por isso. Tá? Então veja, está aqui. Os 3 anos e meio que faltava está aqui. Os 3 anos e meio que faltava é a grande tribulação. Só isso. Tá? De novo aqui no diagrama, então, o que a gente vai ver? De 444 a.C., 69 semanas cai em Cristo, certinho. Aí depois dele só tem meio ano dos judeus ali, que é a igreja primitiva, a igreja cristã judaica. 3 anos e meio. Aí abre para os gentios. Israel já era. Fechou. Ali é gentil agora, período da igreja, que vai até Cristo também. Aí você tem lá no final, eles saem no ano 70, desaparece, espalha por tudo aí, fica sem rumo, sofrem o que tem que sofrer. 1948, depois da guerra, eles voltam e estabelecem novamente. Aí dominam todo o território, pegam Jerusalém, ficam poderosos na guerra, vencendo todas as guerras. Então, tem uma profecia que marca o fim. A profecia marca o início do fim. Quando que começa o fim? 1948. Isso aí é outro estudo, tá? 1948 começa o fim. Israel volta, começa o fim. Então, até o acordo de paz. Quando o acordo de paz for feito pela besta, começa a contar 3 anos e meio até chegar nesse período de 3 anos e meio. Por isso que é um ano da besta. Esse último período de 3 anos e meio em amarelo é a grande tribulação, cujo final é a segunda vinda de Cristo. Só isso. Acordo de paz com a besta em colisão ataca Israel para destruir totalmente, também mata os cristãos que estiver naquela região, a guerra extrapola, aí segunda vinda, ela bota fim à bagunça toda, no final dos 3 anos e meio. Tá lá o período, tem 7 versos bíblicos descrevendo o período em anos, em dias e meses.
Você não pode trocar ano por dia, nem mês por dia, por ano. Não, não existe isso, tá? Ela tá fechada. Tá fechada. São 7 versos, fechadinho, para você não mexer. São 3 anos e meio. Se refere à grande tribulação, cujo final é a volta de Cristo. Só isso. Eu queria que vocês entendessem isso hoje. É o período mais importante, profético da Bíblia. Nós vamos estudar outras vezes ainda, né? Mas hoje foi uma apresentação geral, tá? Para vocês terem uma noção geral disso aí, tá? Aí tem a terceira parte agora que eu vou cavocar um pouquinho mais, tá bom? Daqui a pouco a gente se fala. Então, por enquanto, obrigado de ficarem comigo até aqui, até agora. E a gente se encontra daqui a pouco. Tchau.